Então vemos aqui uma grande característica do ser humano. Deus o coloca para dominar sobre todos os outros seres criados por Deus, inclusive a terra. Veja só. Então, o homem foi criado para dominar. E ele vai ser colocado no jardim do Éden para guardá-lo e também para cultivá-lo. Então veja que Deus cria o ser humano inteligente, já cria o homem perfeito e o cria para cuidar da terra. Ele deveria guardá-la de quê? Se Deus diz guardar, é porque tem ladrão. Quem estava aí? Satanás e seus demônios. Então o homem era responsável por guardar essa terra. Também o homem era responsável por cultivar essa terra. A terra sem o homem se autodestruiria. Não produziria de acordo com o que Deus desejava que produzisse. Então o homem precisa cuidar dessa terra, precisa cultivar essa terra. Então o homem teria um trabalho a realizar. E nós vemos que o homem, diferentemente das outras criaturas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Existe uma grande diferença do homem para os outros animais. Veja bem que o plano de Deus para o homem, depois que o homem peca, o que é? O plano de salvação, de redenção. É um plano especialmente feito para a salvação do homem, para fazer esse homem retornar à comunhão com Deus, que foi perdido. Então veja bem que Deus se preocupa com o ser humano, que é um ser especial na criação de Deus. E ao contrário de tantas teorias que o homem inventa aí sobre a criação do ser humano, Deus já cria o ser humano inteligente, já adulto. Então, não houve nenhum tipo de evolução. O homem já foi criado inteligente. Então, o homem foi criado inteligente e ele vai desenvolvendo essa inteligência e ele tem agora um poder dado por Deus para criar novas coisas, para produzir novas coisas. É um ser inteligente e ele vai criando aquilo que ele vai necessitando. A partir do momento que ele sente uma dificuldade, ele tem uma inteligência que Deus deu a ele, de ele produzir alguma coisa que vai tirar essa dificuldade. Então ele vai melhorando a sua condição de vida no planeta Terra. A parte 1 então diz como o homem foi criado. O homem é da terra e a terra é do homem. A este planeta estamos intimamente ligados. Não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou à vida e para ele haveremos de voltar. Então existe uma atração do homem pela terra e da terra pelo homem, porque o homem foi formado do pó da terra. Então ele sente essa atração de ficar na terra. E veja que uma característica do homem que outros seres não têm é a característica da imortalidade. Então, apesar do homem ter essa característica de imortalidade, ele se apega à terra e gostaria de viver eternamente sobre a terra, o que não é o plano de Deus. O plano perfeito de Deus é que o homem viva eternamente com ele. E esta terra, ela um dia vai se acabar. Mas o problema é que o homem se apega a essa terra e quando ele faz isso, quando ele passa a se apegar excessivamente a essa terra, então ele afasta a possibilidade de ir embora, de estar para sempre com Deus. É um perigo grande que acontece com o homem, é ele sentir essa atração pela terra e ele querer ficar aqui na terra. Porque o nosso destino é ser transformados num corpo espiritual, num corpo imaterial, num corpo celeste e estarmos para sempre com o Senhor. Então, se o homem sentir atração demais pela terra, ele amar demais a terra, porque foi feito pó da terra, ele acaba amando mais as coisas aqui da terra do que as coisas celestiais. Então ele se aprisiona aqui. Tópico 1, então a matéria-prima do homem. Tópico 2, o sopro divino. Tópico 3, Adão, um ser imortal. Tópico 4, a missão do homem. Então
Então vamos ver, tópico 1. A matéria-prima do homem. Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro, pelo mármore. Naquele momento, porém, o Senhor não tencionava fazer uma joia, nem talhar uma estátua. Era o seu propósito criar algo infinitamente mais precioso, o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. O próprio Deus criou o homem a coroa da criação e usou o pó da terra para criar-nos, pois nela vivemos e dela nos alimentamos. Nenhum outro solo, a não ser o da terra, serviria para dar-nos forma. Então veja bem que Deus desejava criar o ser humano para viver na terra, mas ele viveria em comunhão com Deus. Então Deus colocou o ser humano para viver na terra, então ele tinha que ser feito do pó da terra. Assim como Deus é triuno, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano é o quê? Uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Assim como a terra, veja bem, a terra possui o quê? 70% de água, 30% de matéria. Também o corpo humano foi criado assim, 70% de água, 30% de outros materiais. Veja só, tudo Deus cria perfeito, para funcionar perfeitamente. Não existe nenhum tipo de máquina tão complexa, tão perfeita como o ser humano. Então Deus criou o ser humano para viver na terra e criou-o a partir da própria terra. Agora criou muito mais perfeito do que toda outra criação. E como o homem foi feito do pó da terra, ele se alimenta daquilo que a terra produz. Então, essencialmente, ele se alimenta de água e os alimentos. Então aí vai o que? As verduras, as frutas, né, os legumes, vai aí a carne, tudo que a própria terra produz. Então o homem se alimenta disso. O sopro divino. Após formar o homem do pó da terra e nele imprimir a sua imagem, sopra-lhe Deus as narinas, tornando-o alma vivente. O Criador dispensou-nos cuidados paternos, de maneira que, embora pó e cinza, possuímos uma alma imortal, que um dia a ele tornará. Fomos criados no tempo, mas no coração vai-nos a eternidade. Então Deus cria, modela o corpo humano e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Então, não é apenas agora um corpo, mas esse corpo agora tem o quê? Uma alma vivente e o Espírito que vem do próprio Deus é infundido a esse homem. Então, o homem agora passa a ser um ser diferente dos outros seres. Porque os seres têm o quê? A alma dos seres que existem é uma alma que dá a eles condição de se alimentarem, de caçarem para se alimentarem quando for necessário. Então, eles estão acostumados àquilo, eles fazem naturalmente o que está impresso em suas almas. Já o homem possui uma alma criativa, então ele pode criar as coisas. E ele tem o quê? Uma vontade própria, ele tem o quê? O livre-arbítrio de escolher o que quer fazer, se ele quer o bem ou o mal, se ele quer Deus ou quer Satanás. Então ele tem um livre-arbítrio, diferente dos outros animais. Então, agora o ser humano também tem uma coisa que os outros animais não têm. Ele tem a eternidade. O homem foi criado para viver eternamente. E ele vai escolher onde quer viver após a sua morte aqui na terra. Ele pode escolher se quer ir para o céu ou se quer ir para o lago de fogo e enxofre, para viver junto com Satanás e seus demônios. É o homem, o ser humano que escolhe. Então ele tem essa capacidade, Deus deu a ele o livre-arbítrio para ele escolher o que ele quer. Tópico 3, Adão, um ser imortal. Então Deus não criou o homem para que viesse a morrer, pelo contrário, ele o fez imortal. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda estariam vivos e nós não precisaríamos conviver com a morte. Então, um dos resultados do pecado de Adão foi o quê? Foi a introdução da morte.
Adão viveu o quê? 930 anos. Ele poderia viver mais? Poderia. Ele foi criado para viver eternamente. Então o pecado é que trouxe a Adão a deterioração do seu corpo, o envelhecimento do seu corpo. Ele era para viver eternamente. Esse era o plano original de Deus. Ao criar o homem, ele queria que o homem vivesse eternamente. Poderia viver eternamente sobre a terra? Poderia, cuidando da terra. E a terra seria sua morada eterna. E Deus sempre vinha conversar com Adão todos os dias. Ele viveria em comunhão com Deus. Mas, por causa do pecado, então, toda a terra e o ser humano sofreram as consequências do pecado. Número 4, a missão do homem. Adão foi criado com uma tripla missão: governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado e especificamente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. O trabalho, por conseguinte, já fazia parte da vida humana antes mesmo da queda. A partir do Éden, o homem deveria estender a civilização até os confins do planeta para que o Senhor fosse magnificado eternamente por seus filhos. Então veja que Deus criou o homem para trabalhar. Então, o homem deve ter um trabalho, deve produzir alguma coisa. O homem não foi criado para viver sem produção, sem ele crescer, sem ele desenvolver, sem ele desejar melhorar. Não, o homem foi criado para estar sempre se desenvolvendo. Agora, quais as funções que Deus deu ao homem? Principalmente 3 funções. Então ele deveria dominar, ele deveria o quê? Governar a terra. Outra coisa, ele tinha que cultivar essa terra, cuidar dessa terra. Então, ele vive num planeta que precisa de cuidados. E o cuidado é o homem que tem que ter. Ele que vai governar essa terra de maneira que a terra produza o que ele precisa e que a terra possa dar a ele o que ele precisa para se sustentar, para sobreviver sobre a terra. E também o homem deve o quê? Guardar a terra, porque tem ladrão. Ele deve guardar de Satanás, proteger da destruição que Satanás produz. Na parte 2 nós temos aí a criação da mulher. O último dia da criação foi pleno de atividades. A criação do homem, o estabelecimento de suas tarefas, a nomeação dos animais, a feitura da mulher e, finalmente, a instituição do casamento. Então veja aí que o último dia da criação teve realmente aí um movimento muito grande, uma ação muito grande e várias coisas aconteceram. Não foi só aí a criação do ser humano, mas aí teve o quê? Olha aí, criação do homem, estabelecimento de suas tarefas, a nomeação dos animais, a feitura da mulher e, finalmente, a instituição do casamento. Então foi dada aí uma especial atenção por parte de Deus ao ser humano e toda a sua organização, todo o seu futuro dependia agora das orientações de Deus. Então Deus agora vem orientando Adão o que fazer e como fazer e dando a ele uma companheira para ajudá-lo a realizar tudo que Deus desejava que ele realizasse.